Fala galera, beleza? Cara, estamos aqui para mais uma série que está começando, muito da hora. Essa série vai chamar Nega-se. Cara, é uma série onde nós vamos falar, aprender, discutir, bater papo sobre o que é negar a si mesmo e seguir Jesus, né? Mas nós estamos começando 2022, várias expectativas, vários sonhos para acontecer, então se liga que 2022 é o ano do Chakra Team. Cara, se envolva, participe dos grupos pequenos, dos encontros, inclusive temos o nosso próximo encontro sábado agora, que vai ser super da hora, então fica ligado e tamo junto, beleza? Queria conversar com vocês hoje sobre um tema muito interessante que é o que é seguir a Jesus. Cara, se você agora colocar no Google, se você colocar no TikTok, em qualquer lugar que seja, o que é seguir a Jesus, vão aparecer milhares de coisas, vão aparecer várias informações, vão aparecer várias opiniões diferentes do que é seguir a Jesus. Mas quando eu te pergunto o que você entende por seguir a Jesus, talvez algumas coisas venham à sua cabeça, como por exemplo, andar como Jesus andou, como por exemplo, ser como Jesus foi. Enfim, coisas assim que tudo bem, que é certo, mas não é só isso. Então faça a experiência para você ver, joga no Google aí, joga no TikTok, seguir a Jesus. Faz essa experiência, você vai ver, cara, que tem muita coisa louca, tem muita coisa doida, tem muita coisa aleatória, mas tem muita coisa certa. Mas quando eu falo sobre seguir, eu me lembro muito, cara, do Homem-Aranha. Como assim, Lucas? O que tem a ver? Cara, o Homem-Aranha, ele é um cara que sempre foi associado a seguir alguém. Por exemplo, Peter Parker, ele sempre esteve, a partir de um tempo da sua carreira, ele sempre esteve associado a Tony Stark, por exemplo. Então, a Tony Stark meio que adota aquele cara, adota ele, e ele então começa a seguir Tony Stark. Só que quando Tony Stark morre, cara, ele começa a querer associar a imagem dele a alguma outra pessoa. Por exemplo, ao Nick. Tá ligado? Samuel L. Jackson, né? Não sei se você sabe quem é esse cara, é um cara de top pra caramba. Muito bacana. Mas, outra coisa, ele associa por último agora, não sei se você assistiu, espero que não, é um spoilerzinho, mas ele associa a sua imagem, ele então tenta seguir Doutor Estranho. Então isso fica claro porque ele sempre esteve ligado a alguém. O Homem-Aranha sempre está próximo de alguém. Ele sempre tem o desejo de seguir alguém, porque ele entende que aquilo para ele é importante. Ele entende que para a caminhada dele como super-herói, aquilo é muito importante. Ele entende que para ele aprender, crescer, fazer, ser, ele precisa seguir outra pessoa. Alguém que fosse melhor do que ele, alguém que o inspirasse. E isso fica muito visível na história dele. A grande diferença é que nós não seguimos o Capitão América, nós não seguimos o Homem de Ferro, nós não seguimos o Doutor Estranho, nós seguimos um outro super-herói. Nós seguimos aquele que salvou verdadeiramente o mundo do caos. Eu queria que você entendesse uma coisa. Se tratando sobre seguir a Jesus, a maior de todas as certezas é renúncia. Não. Negar-se. Passar por cima. Ser forte. Por exemplo, olha lá o texto. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Jesus vai estar conversando com os discípulos e vai falar uma parada muito louca. Marcos 8, 34. E diz assim: então, Jesus, chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 35, pois quem quiser perder a sua vida, salvar a sua vida,
deve perder a vida. Mas quem perder a vida por minha causa, ganha a vida. Essa matemática de Jesus é muito louca, mas é muito da hora. Pois o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perceba que Jesus ele vai dizer para os discípulos e para a multidão que para seguir a ele, algumas coisas precisam acontecer. A primeira coisa é negar. Versículo 34, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Cara, e negar a si mesmo é falar não. Falar não para muitas coisas, como por exemplo, falar não para não colar, falar não para pornografia, falar não para as ideologias, falar não para muita coisa. O processo de negar Jesus de seguir a Jesus é um processo de negação. É um processo de aprender a dizer não. Talvez você seja adolescente que não saiba falar não. Talvez você seja alguém que tem dificuldade em falar não. Por exemplo, você precisa falar não para você, cara. Por que falar não para você? Você precisa aprender a falar não para a sua preguiça. A sua preguiça que não te deixa ler a Bíblia, que não te deixa fazer um devocional, que não te deixa orar. Falar não para falsas amizades, amizades que desconectam você de Deus. Então, o primeiro passo para você seguir Jesus de fato é falar não, é negar a você mesmo, é negar suas vontades e viver para a vontade daquele que morreu na cruz. Obediência. Segunda coisa, para ser um seguidor de Jesus, você precisa ter atitude, você precisa ter ação. Para ser um seguidor de Jesus, você precisa ir. E quando eu falo sobre isso, eu lembro, por exemplo, do livro O Peregrino, um livro muito bom, você precisa ler esse livro. Ele vai contar a história de uma alegoria de um cristão que está numa jornada rumo à cidade celestial. Esse cara está na cidade da destruição e o seu objetivo, a ação que ele tem que tomar é ir sentido à cidade celestial. Só que no meio do caminho, alguns inimigos aparecem medo, desânimo, muitos inimigos com o propósito de impedir esse peregrino a chegar à cidade celestial. Só que uma coisa a gente precisa aprender com esse cara: ação. Ele teve medo, ele teve dificuldade, ele teve muitas coisas que poderiam impedir de ir, só que o mais importante é que apesar dos medos, apesar das dificuldades, ele persistiu, ele foi, ele teve uma ação, ele teve uma atitude. É isso que nós precisamos aprender, a tomar a nossa cruz. Versículo 34 diz que se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, mas também tome a sua cruz. Só que tomar a cruz é uma parada muito louca. Porque tomar a cruz é você sair, adolescente, da sua zona de conforto. O que significa isso? Significa você dedicar mais tempo para estar em relacionamento com Deus. Significa você matar os desejos de ter longas e longas horas no videogame e parar para ler a Bíblia. Significa você parar de estar com os olhos fixos somente em séries, em coisas que você faz, que tomam o seu tempo e que atrapalham você de se relacionar com Deus. Tomar a cruz é você deixar de viver para os seus desejos, de fazer só aquilo que você quer, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, na pessoa de Jesus da Bíblia. E eu volto a bater, obediência. Se você entende ser um seguidor de Jesus, faça essa pergunta para você: eu sou obediente? Quando eu olho para a Bíblia e percebo Jesus me ensinando a ser obediente, eu de fato obedeço aquilo que ele ensina na Bíblia? Cara, você precisa fazer essa pergunta para você. Por fim, para você ser um seguidor de Jesus, você precisa
seguir. Cara, não tem como você ser um seguidor de Jesus se você não seguir esse cara. Só que para você seguir a Jesus, você precisa, antes de tudo, parar de seguir a você mesmo. Sabe por que significa isso? Porque quando você segue a você mesmo, você acredita nas coisas que você faz. Você deposita confiança naquilo que você é. Ou você deposita confiança naquilo que você tem. Talvez você deposita confiança na sua inteligência. Cara, em muita coisa, nos seus estudos, em muita coisa. Mas para seguir a Jesus, você precisa parar de seguir a você mesmo. Porque o processo de seguir a Jesus é um processo de dor, de suor, de sangue, de dedicação. E quando eu digo isso, não estou dizendo que é para você derramar sangue. Só estou dizendo que é preciso você seguir a Jesus de fato, de verdade, com todas as suas forças. Ainda que seja necessário você parar de fazer outras coisas. Você afastar de pessoas que te afastam dele. Você ter mais tempo para ler a Bíblia. Você ter mais tempo para orar, para que você possa fazer uma coisa, entender que a sua identidade não está em ideologias, não está em movimentos, não está em falsas amizades, não está naquilo que você crê, não está nos seus estudos, não está em nada disso, mas naquele que morreu na cruz. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus foi morto pela forma que ele vivia. Jesus morreu na cruz pelo seu estilo de vida, por ser quem ele era, por fazer o que ele fazia. E tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele falava, a essência de quem ele era por obediência ao Pai. Jesus, quando seguiu para a cruz, e foi sentido a cruz por amor, ele sabia que o seu destino final era a morte. Para seguir a Jesus, é preciso morrer. Para seguir a Jesus, é preciso parar de fazer com que nós sejamos o centro. É fazer com que você, adolescente, entenda que para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, uma verdadeira seguidora de Jesus, você precisa ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Você precisa render diante dele os seus desejos, as suas vontades. É você entender que em Jesus você encontra a satisfação plena, você encontra os seus desejos supridos. Em Jesus você encontra. Porque quando ele morreu na cruz, ele levou o nosso pecado. Quando ele morreu na cruz, ele levou aquilo que nos condenava eternamente, os nossos pecados, para que uma coisa pudesse acontecer, para que nós pudéssemos seguir a ele. Guarda isso no seu coração. Tenha mais tempo com ele. Leia mais a Bíblia. Pega o seu tempo e organize o seu tempo. Se você gosta de jogar videogame, cara, organiza a sua agenda. Se você gosta de estudar, organiza a sua agenda, mas tenha momentos com Deus, cara. Coloca uma música, cara, sei lá, coloca um louvor, feche os olhos e adore e ore a este Deus. Tenha um relacionamento com Ele. Primeira coisa, aquele que quer vir após mim, Jesus fala, negue-se a si mesmo, aprenda a negar você. Segunda coisa, tome a sua cruz, carregue aquilo que é seu, que é sua responsabilidade, para a glória dele. E última coisa, siga verdadeiramente esse Jesus. E quando eu digo isso, eu estou dizendo para você, adolescente, que está talvez na chácara há muitos anos, que está na igreja há muitos anos, mas até hoje não aprendeu o que é ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus nega os seus desejos. Um seguidor de Jesus toma a sua cruz. O seguidor de Jesus morre para os seus desejos e vive para a glória de Deus. Faça isso. E entenda uma coisa. O que você precisa fazer hoje
para ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Pensa sobre isso, beleza? Vamos orar? Senhor, obrigado por este momento. Obrigado por falar o meu coração e por falar o coração de cada adolescente, Pai. Meu desejo é que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor ensine a cada adolescente a ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Essa é a minha oração. Em nome dele. Amém.